Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser de conforto lumínico com a professora Shirley Silva. Vão falando de onde vocês estão assistindo a gente aí. Eu vou passar a palavra para ela agora, para ela se apresentar melhor para vocês. Tudo bem? professora. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. A nossa live hoje, nós vamos falar um pouquinho de conforto lumínico. Eu sou arquiteta e urbanista, sou especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável e trabalho também com a matéria de conforto lumínico. Então, eu espero hoje, assim, que a gente consiga abranger todo o conteúdo de uma forma conceitual, mas pontuar alguns pontos importantes dentro do conforto. Começando para nós entender o que é conforto, né? Quando nós falamos conforto, o que é me sentir confortável? Para eu entender primeiro, eu gostaria de levar vocês para o nosso habitat, né? Que seria onde a gente tem um ambiente físico construído pelo homem, onde nós seres humanos, nós estamos inseridos ali dentro da natureza, né? O habitat, ele vem de uma perspectiva sociogeográfica, né? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade de conviver em sociedade, nós vivemos em sociedade, só que nós criamos ambientes artificiais, e esses ambientes, muitas vezes, eles são, a gente interfere muito no meio ambiente. Então, como que nós vamos trabalhar esse conforto ambiental? E, no final aqui, dessa primeira introdução, nós vamos direto para o conforto lumínico. Para eu entender o habitat humano, eu coloquei alguns pontos. Nós temos elementos que são importantes e nós temos condições essenciais para que nós, quanto seres humanos, possamos ter ali um mínimo de vivência dentro do meio ambiente. Então, nos elementos mais importantes, nós temos as edificações, que vai incluir ali a estrutura, o espaço onde a gente vive. Nós temos veículos, nós temos espaços entre as edificações, que seriam as nossas vias, os nossos espaços entre as próprias edificações mesmo, e nós temos toda a infraestrutura. Então, dentro desse ambiente, nós estamos falando do ambiente artificial que nós criamos, né, que nós chamamos de meio urbano. Nas condições essenciais para que a gente viva nesse ambiente, nós precisamos ter um mínimo de salubridade, que a gente está falando em higiene e segurança, funcionalidade, isso tem que funcionar, tem que estar ali dentro de uma característica que desde logística e como eu vivo dentro do espaço onde estou, ele tem que ser funcional. Nós temos a questão da estética e a beleza, e quando nós falamos em arquitetos, nós estamos falando, essa estética vem muito na gente, né? Porque nós temos muito a técnica e a arte dentro as atribuições que nós temos contra o arquiteto. E aí a gente tem a questão da economia, que é a construção e a manutenção do espaço onde que nós vivemos. Nós precisamos, dentro desse habitat humano, nós precisamos ter uma temperatura adequada, nós precisamos ter a umidade adequada, ventilação, arejamento, que é a ventilação que a gente tem, que a gente usa essa ventilação a favor, para que a gente tenha uma maior eficiência energética e um melhor conforto, iluminação adequada, que é o ponto mais foco dessa aula de hoje, e nós temos ali a proteção contra ruídos, os excessivos. Ruídos é tudo aquilo que me incomoda de alguma forma, não só o barulho, mas às vezes uma festa no vizinho, um estilo de música, ele me incomoda, o barulho de um carro me incomoda, então isso a gente está falando de ruído. E nós temos que ter espaço suficiente para que tudo aconteça. E para isso nós precisamos entender a importância da luz natural e artificial na arquitetura e no urbanismo, as propriedades da luz e suas grandezas. Nós precisamos entender as estratégias de iluminação natural, quanto arquiteto, quanto eu vou projetar, qual é o meio que eu vou, quais são as técnicas e quais são as soluções para os problemas. Quanto arquiteto, nós resolvemos problemas, né? Toda situação apresentada para você, ela é uma situação, um problema. Então, qual é a melhor maneira que você vai resolver isso? Então, qual é a estratégia, no caso da iluminação natural, qual é a melhor estratégia que eu vou criar dentro desse projeto para que eu aproveite
a melhor forma dessa iluminação que a gente tem aí em abundância. Nós precisamos também saber quais os tipos de lâmpadas, como que nós vamos escolher as lâmpadas, quais são as utilidades, ela é para iluminação, ela é para uma área de trabalho, ou ela é só decorativa, eu preciso fazer com que essa iluminação cumpra o mínimo das normas, que nós temos as normas técnicas pela NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, então a gente tem várias, que é principalmente voltada para o trabalho. Nós precisamos fazer cálculos de iluminação, que esse cálculo de iluminação ele pode ser de eficiência energética ou de iluminação adequada, que é o cálculo dos lumens que nós falamos, e o cálculo das eficiências energéticas. Nós temos ali legislações de projetos lumínicos, né, luminotécnicos, então, seguir a legislação para que atenda o mínimo necessário para cada espaço, para cada ambiente construído. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a live, tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai respondendo, tá? E se tiver também, assim, querer que volta algum conteúdo, é só falar que eu volto e a gente conversa sobre ele de novo. Para começar, eu gostaria de começar primeiro pela iluminação natural. Então, dentro da iluminação natural, eu entendendo o que eu preciso, quais são os cálculos de iluminação artificial que eu preciso, a legislação, mas eu preciso saber como que eu consigo fazer o melhor aproveitamento da iluminação natural. Para começar a entender a iluminação natural, eu preciso saber onde eu estou, quem eu sou, em que espaço que eu estou inserido dentro daquele meio urbano, e aí a gente volta lá nas aulas do ensino médio, né? Que a gente vai entender ali mais a questão da geometria solar. Então, para proteger uma edificação ou um espaço da radiação solar, seja ele um elemento construído ou com vegetação, que nós precisamos, nós temos essa possibilidade de trabalhar também com a vegetação, é necessário a gente determinar em que posição que o Sol está, como que o Sol está durante cada período do ano. Então, isso nós chamamos de geometria da insolação. E a gente também recorre a algumas noções ali que determina graficamente, nós temos instrumentos como a carta solar que a gente vai ver agora, que são instrumentos que me possibilitam eu fazer esse cálculo exatamente da maneira que eu preciso para cada projeto. Começamos lá, igual eu falei, voltamos lá para o ensino médio, né? Como que eu vou entender essa geometria? Então, a primeira coisa que eu preciso entender dessa geometria são os movimentos do planeta Terra, que a gente vê ali, são dois movimentos simultâneos que nós temos, né? Nós temos o movimento de rotação, que é quando a Terra está girando ali em torno do próprio eixo, e nós temos o movimento de translação, que ele é elíptico, ou seja, ele fica de uma forma mais oval, né? Nessa forma de elipse. Então, eu tenho ali nesse processo de translação, eu vou ter 365 dias e 6 horas. Então, calculando exatamente qual o tempo que, dentro da rotação, eu vou determinar as 24 horas do dia. E na translação, eu vou determinar os dias do ano. Então, por isso que de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto, que aí nós temos no mês de fevereiro, um dia a mais, por causa dessas 6 horas que vão acumulando, não sendo de uma forma muito precisa, tá? Então, se vocês participarem de algum concurso, se vocês verem essa pergunta, exatamente quantos dias, né, que nós temos no ano, nós temos 365 dias e 6 horas. E aí eu trouxe aqui, vamos ver se eu consigo dar, não consegui. Era para ele estar, é um vídeo que mostra exatamente esse movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ele era para... Tá. Eu tenho ali o Sol e eu tenho a Terra girando em torno do próprio eixo e, ao mesmo tempo, ela está girando de uma forma elíptica em torno do Sol. Isso faz que, em cada posição,
eu tenha ali um tipo de insolação, por isso que nós chamamos de geometria, mas vai ficar um pouco mais claro para frente. Aqui não está de uma forma animada, né, que aquele ali mostrava exatamente esse movimento que ela faz, mas dá para a gente entender. Então, nós temos os equinócios e nós temos os solstícios. Os equinócios, ele é de primavera e de outono. Então, se nós olharmos aqui, nós temos o equinócio, deixa eu só colocar aqui de tela cheia. Nós temos os equinócios aqui em março, e nós temos o equinócio, desculpa, tá certo, é que a minha tela tá fechada, só um pouquinho. Isso. Nós temos os equinócios de primavera, e nós temos os equinócios de outono, e nós temos os solstícios de verão, que é em dezembro. Aí vamos seguindo aqui, aí ali eu tenho o inverno, né? Dezembro eu começo aqui, chego no inverno, e aí eu vou ter os solstícios de inverno, desculpa, eu me perdi um pouquinho aqui só nas datas. Então, em dezembro é quando nós entramos no verão, que a gente está passando ali, fazendo essa transição, né, no dia 22 de dezembro. Aí depois nós temos em março nós estamos entrando ali na primavera. A minha animação tá errada aqui, tá? Eu vou corrigir para vocês, tá? Então, em dezembro eu tenho verão, que são as nossas férias de verão. Depois eu vou ter o nosso outono, que a gente entra em março. Depois eu vou ter em junho o nosso início do inverno. E a primavera, ela começa em setembro. Eu vou corrigir esse slide e vou mandar para vocês. Nesse movimento de translação e nessas estações do ano, nós precisamos lembrar que o nosso planeta, ele não está exatamente na vertical, ele vai estar ali com uma inclinação de 23 graus. Então, nessa inclinação, a gente chama ela de inclinação axial da Terra. Ele dá 23 graus de inclinação. Isso faz que, conforme a Terra está girando em torno do próprio eixo, em torno do Sol, em cada estação do ano, como ela gira de uma forma elíptica, eu vou ter um tipo de insolação para cada parte do planeta. Nessa translação, a gente consegue ver aqui, ó, no dia 21 de março, a primavera, tá? E no dia 21 de setembro, nós temos o outono. Então, olhando nessa parte aqui, a gente vai ter os dois equinócios. Se vocês olharem, são as únicas duas datas na carta solar que nós conseguimos ver que tem mínima diferença, porque ele vai fazer exatamente o mesmo movimento. Então, esses raios solares, eles vão incidir de forma perpendicular na linha do Equador, tá? A linha do Equador aqui, bem no centro da Terra. Então, a gente, nessa linha do dia 21 de março no dia 21 de setembro, ele é basicamente igual. Por que aqui está diferente? Porque aqui, essas datas, 21 de março, que está como primavera, é porque eu estou falando do hemisfério norte, tá? Então, no hemisfério norte, essa imagem foi pegada do hemisfério norte, a gente tem aqui, enquanto eles estão entrando na primavera, no dia 21 de março, nós estamos entrando no outono. Por isso, essa diferença de data, tá? Então, no dia 21 de setembro, a gente vai estar entrando na nossa primavera. E no hemisfério norte, eles vão estar entrando eles vão estar entrando no outono. Por isso, essa diferença das datas. E aqui nós temos os solstícios. Para eles, lá no dia 21 de junho, que é quando nós estamos entrando no inverno, eles estão entrando no verão. Eu trouxe a imagem de uma forma mais ilustrativa, para que vocês entendam a questão da insolação mesmo. Isso, ficou bom. Essa insolação, ela permite vocês verem, ó, que no verão, aqui na parte da Terra, ele vai estar ocupando esse espaço. Então, a gente tem aqui a América do Sul, nós temos aqui a América Central e a América do Norte, e aqui a gente pode ver que, ó, parte da América do Sul está com a parte sem a insolação direta, e aqui nós já temos ela praticamente inteira com a insolação
direto no nosso hemisfério. Para a gente entender melhor essa trajetória do Sol, nós estamos falando até agora do planeta Terra. Então, no planeta Terra, a gente entende a abóbada celeste como o planeta como um todo, né, em volta do planeta. Só que nessa abóbada celeste, eu gostaria de passar para vocês que a gente está falando única e exclusivamente da parte do projeto. Então, eu estou estudando um terreno específico numa determinada latitude. Em torno desse terreno, nós vamos ter ali a trajetória aparente do Sol e nós vamos ter esse círculo como sendo uma abóbada que a gente pode ver nessa imagem. Então, essa superfície imaginária que a gente tem ali e conseguimos ver as projeções do Sol, é exatamente com esses dados que nós vamos fazer os cálculos. Então, quando eu pego aqui esse ponto do observador, eu estou mostrando para vocês eles exatamente em 3D, porque quando nós formos para a carta solar, vocês entenderem um pouquinho melhor como que é essa representação. Então, aqui, esse é o ponto do observador, e aqui, lembra dos equinócios, exatamente nesse ponto aqui, ó, que nós temos o equinócio de primavera e o equinócio de outono, e nós temos aqui os solstícios de verão. Sabe quando nós falamos que o sol está a pino? Não sei, eu acredito que vocês mais jovens, mas na minha época nós falávamos que o sol estava a pino, que é aquele sol bem alto. Nós só vamos conseguir ter esse sol alto na parte máxima dele quando nós estamos numa latitude zero. Então, para cada latitude, nós temos ali essa posição solar. Então, essa trajetória que o Sol faz aqui no verão, para nós, é quando nós temos o Sol mais alto, que a gente tem os dias mais longos, então ali você tem essa maior insolação. Na primavera e no verão, nós já temos esse Sol um pouco mais baixo, e no inverno nós temos ele com uma inclinação maior. Então, com essa inclinação maior, é quando nós temos o Sol um pouco mais frio, que é esse período que nós estamos vivendo aqui, pelo menos na nossa região, no Noroeste, né, em Paranavaí, e a região Noroeste como um todo, nós estamos vivendo nesse momento agora, nós estamos com o inverno. Então, nesse período de inverno, nós temos os dias menores e nós temos também esse Sol mais baixo, que ele não aquece tanto. Então, entender essa geometria é bem importante. Então, nós temos aqui o Sol mais alto, com essa linha, que nós vamos ter ela representada na carta solar. No verão, outono, que são os equinócios, nessa parte aqui de primavera e outono, e nós temos os solstícios de inverno nesse outro traçado. Quero que vocês prestem bem atenção nesses 3 traçados, para a hora que a gente for para a carta solar, vocês entenderem um pouco melhor. Dentro dessa trajetória, aí nós temos o ponto do observador, que ele está localizado numa superfície do globo terrestre, que é aquele que eu expliquei para vocês, né, num ponto específico, e a gente vai ter essa movimentação, que nós temos a sensação de que o Sol gira em torno da gente, mas na verdade somos nós que estamos girando em torno do Sol. Só que durante o dia nós conseguimos ver essa trajetória na nossa abóbada, né? Então, essa sensação de que o Sol está girando em torno da gente. Então, esse movimento faz com que a gente tenha essa trajetória específica para a análise de projeto. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Lembra que eu falei que a gente depende muito da latitude onde nós estamos? Então, esse circuito, essa geometria solar, ele vai acontecer de maneiras diferentes. Então, aqui nós temos esse primeiro modelo, ele vai estar numa latitude zero, que é em Macapá, né? Então, esse aqui, ele vai representar, nós podemos dizer que nós temos o Sol alpino, porque é uma latitude zero. Aí nós temos aqui, nessa parte mais alta, que aí a gente tem primavera e verão, primavera e outono, aqui a gente tem o verão e aqui nós temos o inverno. Então, é como se ele girasse exatamente nesse ponto, então ele não faz muita diferença. Aqui nós já temos uma latitude, nós estamos falando aqui de uma latitude de Caxias do Sul. Essa latitude, ela é de 30 graus, tá? Em relação a geometria solar. Então, essa aqui nós já temos bem específico
a diferença. Então, para cada espaço e para cada latitude específica, nós precisamos entender que nós vamos ter essa geometria solar acontecendo de maneira diferente. Sempre com o ponto do observador, o zênite seria esse ponto mais alto, onde nós temos aqui em relação ao ponto do observador, e o nadir, que nós não usamos, que é a parte de baixo, é como se a minha construção estivesse especificamente aqui, e aí nós temos norte, sul, leste, oeste. O nosso Sol nasce sempre aqui no leste, e ele vai se pôr lá no oeste, então ele vai estar fazendo sempre esse movimento, tá? Dentro dessa trajetória, nós temos aqui, igual nós vimos, latitude zero, em relação à incidência solar, né? Mais um exemplo aqui do verão no hemisfério sul, que ele é diferente do que nós vimos no hemisfério norte, que aí nós temos trocado. Enquanto eles estão no outono, nós estamos na primavera, isso vai acontecer de maneira diferente, tá? Então, a linha do Equador é essa linha específica aqui do centro, que é uma linha imaginária que nós temos. Aí nós temos o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, e na parte superior nós temos ali o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, em cada momento, no verão, essa aqui é uma incidência que nós temos no verão, que a gente vai estar recebendo essa insolação, tá? E dessa representação que a gente tem ali, dessa abóboda, se nós colocarmos isso em 2D, nós vamos ter o que nós chamamos de carta solar, que é um instrumento que nós, quanto arquitetos, nós usamos para que a gente consiga fazer esse cálculo. Além da carta solar, nós temos o Heliodon, que é um instrumento que nós temos na nossa instituição, na Unifatesc, que vocês, se quiserem vir e conhecer, a gente agenda um dia para vocês irem. Esse Heliodon, ele é um instrumento que nós podemos criar a nossa maquete volumétrica e fazer essa trajetória. Nós conseguimos ver essa trajetória, colocar na latitude certa, na face certa que o nosso terreno, que a nossa construção, a nossa edificação se encontra, e aí nós conseguimos fazer a simulação de forma correta, tá? De forma precisa, de como acontece essa trajetória. Então, nós temos ali os equinócios e nas laterais nós temos os solstícios. Aqui era um vídeo que não sei por que motivo ele não está aparecendo, mas nós temos alguns instrumentos que fazem, eu não estou conseguindo, Giovanni, colocar os vídeos para girar, eu vou disponibilizar depois para vocês os links para que vocês consigam ver o vídeo, tá? A carta solar, ela é esse instrumento que nós utilizamos ela de forma com a transparência, mas nós também temos esse é um sistema criado pelo laboratório que a Universidade Federal de Santa Catarina, ela disponibiliza isso de forma gratuita, ele não é um programa pesado, a gente chama ele de análise Sol-Ar, e nele nós já temos salvo todas as atitudes das capitais, mas vocês podem inserir os dados do projeto de vocês, que ele vai criar qual é a insolação exata que vai acontecer naquela edificação. Então, nós temos aqui os solstícios de verão, esse do centro aqui nós temos os equinócios de primavera e de outono, e aqui nós temos a representação do nosso solstício de inverno, tá? E podemos também calcular quando a gente necessita fazer aqueles brises, eu não vou adentrar muito nisso, porque é uma parte mais de uma aula específica, mas nós conseguimos calcular o sombreamento necessário dos brises, tanto os verticais, né, os verticais, quanto os horizontais, para que cada edificação consiga ter o sombreamento necessário nas aberturas, que a gente vai fazer a parte da ventilação e da iluminação, só que se nós tivermos uma incidência solar muito grande na nossa parte, onde temos as aberturas, a gente não vai ter ali um conforto térmico adequado. Essa carta solar, aqui nós podemos observar ela bem
todos os meses do ano. Então, se nós fizéssemos aqui a trajetória solar para todos eles, nós teríamos ali 365 linhas e mais as 6 horas para cada dia do ano. Então, isso não é necessário, porque nós sabemos que aqui, no dia 22 de... Ó, nós temos aqui, ó, dia 21 de janeiro, dia 23 de fevereiro, depois nós temos dia 21 de março, dia 16 de março, abril, depois nós temos dia 21 de maio e junho. Se vocês observarem, aqui vem para junho, porque nos solstícios de inverno ele faz a mesma trajetória. Aí depois nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, se nós olharmos, são os 12 meses do ano. O que importa para nós quanto cálculo? Nós precisamos desse que acontece no dia 22 de dezembro, que vocês podem olhar que os dos dois lados ele tem a mesma data, que nós estamos falando daí do nossos solstícios de verão. Nós temos o equinócio, que vai dar no dia 21 de março e no dia 21 de setembro, que aqui eu estou entrando no outono, e em setembro eu estou entrando na primavera. Ele faz a mesma trajetória do dia 21 de março e dia 21 de setembro. E nós temos aqui em junho, que é o solstício de inverno, que ele vai fazer a mesma trajetória. Os dois são dia 22 de junho. Aqui dá mais para a gente olhar o que é a carta solar, é aquela abóbada, e como se nós estivéssemos olhando ela de cima para baixo. E aí nós temos uma representação em 2D. Então, esses traços que eu vejo aqui, eles estão representados aqui, como eu expliquei para vocês, no verão, no outono, na primavera e no inverno. A gente aqui, eu trouxe mais uma forma didática para vocês entenderem o zênite a esse ponto mais alto. Depois eu tenho ali a coordenada do Sol, né, a altura solar, que nós chamamos, que é esse espaço aqui que dá para ser calculado. Nós também calculamos o azimuth, que é o ângulo em relação ao norte, mas isso aqui é uma aula, seria uma aula, é mais para vocês conhecerem os termos, tá? Aí nós temos aqui também a linha do horizonte, então eu tenho um ponto de observador aqui bem no centro, e nós temos aqui essa rotação, né, que é o movimento em torno do ponto do observador, que é onde nós vamos obter ali, cada dia do ano, uma posição diferente. Então, esse instrumento é a carta solar que a gente usa mais para o conforto lumínico e para o conforto térmico, porque nós conseguimos calcular, ao mesmo tempo que eu consigo pôr iluminação no inverno e que esse sol entre no inverno, eu consigo calcular para que no verão eu não tenha essa incidência solar, tá? Através da carta solar. Aí eu trouxe para vocês aqui esse projeto, eu deixei ele como curiosidade, eu gostaria que vocês fossem pesquisassem. Esse projeto é chamado Jardim Sul, né, Casa Jardim Sul, ele é da Space Fiction Studio, que é um estúdio de arquitetura, e eles trabalharam ele de uma forma muito interessante, porque eles estão numa região muito quente, e eles conseguem trabalhar essa iluminação e esse conforto através da iluminação natural. Então, esse é mais uma curiosidade, eu vou disponibilizar para vocês depois os slides, para que vocês possam estar pesquisando. Aí, quais são as estratégias? Então, eu tenho a carta solar, que é um instrumento que eu vou usar para poder trabalhar. Eu sei que a posição da Terra, eu faço o movimento de rotação e faço o movimento de translação. Para o norte, eu tenho seriam assim, as estações do ano, ela acontece de forma inversa para o sul, como nós estamos no sul, nós temos ali dezembro, nós temos janeiro, março nós vamos ter o outono, aí depois nós temos em junho o inverno, e em setembro a gente tem primavera. Então, dentro desse espaço, nós temos que usar da melhor maneira possível. Então, dentro do projeto, quais são as estratégias de iluminação que eu posso usar? Eu posso usar esquadrias, que esquadrias nós estamos falando de portas e janelas. Nós podemos usar algo muito que é usado hoje, na maioria das edificações, ele é usado mais como ponto de iluminação e ventilação,
mas ele pode ser um instrumento para iluminação mesmo, especificamente, não só para cumprir a norma de prefeitura, mas com uma excelente que é o jardim de inverno. Usar ele como jardim, não no espaço mínimo, mas fazer o cálculo para que eles funcionem. Nós temos os brises, que os brises são aqueles elementos que nós usamos, vocês conseguem ver muito em fachada comercial, residencial, são poucas na nossa região que utiliza. Nós temos a iluminação zenital, que é essa iluminação mais no teto mesmo, né, que é uma das estratégias que nós podemos usar. E nós temos as prateleiras de luz, que são chamadas de light shields. Temos a iluminação tubular, eu vou mostrar todos eles para vocês. Temos os domos de cúpulas, os lanternim, os sheds, que para quem já viu os projetos da rede Sara, né, nós temos aí o Lelé, foi um arquiteto que trouxe esse elemento para nós, que são os sheds. Temos as claraboias, que são muito parecidas ali, ela entra nesse espaço. E temos os átrios. Os átrios são aqueles jardins centrais. Quando você tem a edificação em torno desse jardim, são chamados de átrios. Então, aqui a gente tem as portas e janelas como opção, né, que ali seriam as nossas esquadrias. E esses elementos, ele é muito interessante porque, ao mesmo tempo que nós conseguimos ter a iluminação adentrando, nós temos outras estratégias que a gente pode usar que faz esse controle do espaço, né? Mas as portas e janelas são os melhores, desde a iluminação quanto a ventilação, que nós precisamos para ventilar o espaço e ter principalmente a ventilação cruzada dentro do ambiente. Aí aqui eu trouxe para vocês mais os modelos de esquadrias, para que a gente não só visualize a velha e boa janela ou a velha e boa porta, né? Que nós temos vários modelos que pode ser usado como instrumento para que essa iluminação natural entre dentro do ambiente. Além de ser esteticamente favorável e bonito dentro dos projetos, ele parte da estética e vem para a funcionalidade da iluminação natural. Os jardins de inverno, os fossos de luz, que é outro espaço que você consegue colocar dentro da edificação. Alguns utilizam como jardim, outros utilizam como sendo mais para o efeito chaminé, né, que eu tenho a iluminação, mas eu também tenho essa troca de ar no ambiente, do ar quente com o ar frio, para que o ambiente fique mais fresco, e ele fica visualmente agradável, né? Porque quando nós estamos falando de conforto ambiental, nós temos que entender que eu tenho que ter um conforto lumínico, eu preciso ter um conforto térmico, onde o conforto lumínico, onde a iluminação ela é adequada, não agride o olhar e nem me falta luz, e o conforto térmico é onde eu me sinta bem dentro desse ambiente. Então, o conforto ambiental, ele vai abranger não só a questão de iluminação, mas a questão térmica e a visual. Então, são 3 pontos bem importantes que a gente tem aí dentro do conforto ambiental. Os jardins de inverno, eles podem ser utilizados de várias maneiras, né? Igual eu falei, tanto para questão estética, e ele dá um resultado em relação à iluminação, e aí eu trouxe alguns modelos para vocês verem que ele bem relacionado com essas paredes de vidro, né, esses panos de vidro que a gente fala, a gente vai ter essa comunicação. Se vocês olharem aqui, eu tenho direta a incidência, e aqui nesse espaço eu tenho desde essa abertura, que conversa aqui com os ambientes, mas eu tenho espaço fechado, e aí aqui também ele já sai para a parte externa da edificação, não necessariamente ele precisa ser um quadrado ou um retângulo fechado. Eu posso usar essa estratégia desde ambientes de salas, de escritórios, banheiros, ela é uma estratégia de iluminação com uma certa privacidade. Os brises, existem inúmeros tipos de brise, eu trouxe aqui alguns para fazer mais essa relação do nome com os elementos.
Aí nós temos brises de madeira, nós temos brises de ACM, de cerâmica, de concreto, são inúmeras as possibilidades, de PVC. Então, dentre eles, a gente consegue trabalhar ali essa parte estética da edificação com o resultado da eficiência energética, usando a iluminação natural e a ventilação. Ele funciona das duas formas. Aí nós temos os brises móveis, nós temos hoje alguns brises que eles são de polímeros, que eles já reagem à temperatura, então quando está muito quente, ele expande, e quando está mais frio, ele fecha. Então, quando ele expande, eu tenho sombreamento, e quando ele se fecha, porque está mais frio, eu vou ter a incidência solar, os raios UVs entrando para dentro da edificação. As iluminações zenitais, nós podemos dizer que ela são algumas estratégias. A primeira que eu trouxe para vocês é a prateleira de luz. A prateleira de luz é uma estratégia que você usa, principalmente se ela for de uma cor branca, de uma cor clara, onde eu não tenho a incidência solar, então eu não tenho esse ofuscamento e nem essa radiação direta na pessoa, no usuário desse ambiente, mas eu tenho essa projeção da iluminação para dentro da edificação. Então, ela funciona em várias posições, tá vendo, ó, a geometria solar acontecendo e eu conseguindo usar estratégias diferentes. Nessa daqui, ele utilizou de uma estratégia que ela se projeta para fora da edificação. Nesse outro exemplo, ela tem a prateleira de luz, ela como estratégia, porque provavelmente o cálculo da geometria solar se fez necessário. Então, eu tenho essa prateleira de luz para dentro da edificação, e nesse outro aqui eu tenho, além do sombreamento que eu vou ter nessa abertura, eu ainda tenho a prateleira de luz funcionando. Então, independente da posição, eu consigo ter iluminação em várias estações do ano, e eu consigo ter também essa iluminação indireta, dependendo da geometria solar. Então, a prateleira de luz ela é excelente, e nós conseguimos calcular ela através da carta solar, que a gente vai prever ali todas as posições dessa geometria que o Sol faz nas 4 estações do ano. Aqui nós temos a prateleira de luz de uma forma em um projeto construído já. Aqui também, nessa parte superior, vocês conseguem ver. Ela vai estar para a parte de fora com 40 centímetros de projeção, que foi o que calculou, e ela vem em conjunto com esses brises horizontais. Provavelmente aqui eu tenho uma incidência norte, então quando eu tenho essa incidência norte, eu necessito desse brise horizontal. Ele pode ser de uma projeção, você calcular ele numa projeção só, que daí eu tenho aquelas varandas, né, aqueles espaços grandes, ou eu posso calcular essa distância e subdividir ele em vários pontos, que é o que mais acontece nas fachadas. Então, aí eu vou ter vários nas distâncias calculadas e com o espaço calculado para que eu não tenha incidência direta. Porém, eu quero essa iluminação dentro do ambiente. Então, eu uso da estratégia da prateleira de luz para que eu tenha o sombreamento em relação à incidência direta, mas eu tenho a iluminação entrando dentro desse ambiente numa fachada norte, que a gente consegue ver um gráfico. Lembra do solar, análise solar? No análise solar, vocês podem ver que vocês têm esse desenho aqui, ó, na parte de baixo. Então, naquela parte lá, vocês vão conseguir calcular o necessário desse sombreamento para quando eu quero evitar a incidência direta e quando eu quero que eu tenha essa incidência dentro do ambiente. Então, no verão, na nossa região, no verão eu quero me proteger dessa incidência direta, e no inverno eu quero que esse sol entre dentro do ambiente. Então, eu consigo trabalhar ali desde a proteção quanto a prateleira de luz, jogando essa iluminação dentro do ambiente. Aqui nós temos outro exemplo, e um exemplo também construído,
que você usa a iluminação, as nossas esquadrias, né, janelas, nesse caso aqui as janelas, e eu ainda tenho a prateleira de luz, nós conseguimos ver que ela joga a iluminação dentro do ambiente. A iluminação tubular, né, que a gente fala, ela funciona, se nós olharmos nesse projeto construído, parece que tem uma luz acesa, ela vai funcionar através de um tubo, eu tenho ali um domo, esse domo ele é translúcido, que geralmente ele vai ser de um material, um vidro, um outro material translúcido que a gente consiga fazer com que essa iluminação entre. Tem uma base que é fixada no meu telhado e dentro eu tenho um tubo de alumínio. Então, se a gente pensar que a iluminação ela é energia, essa energia ela vai refletindo e ela vai, quando ela chega no final do tubo, ela espalha, ela faz o que a gente chama de difusores, né? Esses difusores, ele faz com que a iluminação entre dentro do ambiente. Então, é uma estratégia. Em residências, eu vi alguns projetos de cozinha, mas são bem poucos. Mas na área de indústria mesmo, ela é muito utilizada e ela é uma excelente estratégia. Dentro de um projeto residencial, teria que se analisar ali dentro qual que é o conceito que vocês estão usando para o projeto. Nós temos também os domos. Esses domos, eles funcionam muito para iluminação. Se ele tiver abertura aqui nessa parte, como nesse projeto aqui, nós conseguimos trabalhar a iluminação e a ventilação, então funcionaria como estratégia para os dois confortos, tanto térmico quanto lumínico, que é o mais adequado e mais indicado, já que eu tenho ali esse instrumento ao favor, né? Consigo a iluminação que vai funcionar no efeito chaminé, então eu vou ter a troca térmica desse ambiente pelo efeito chaminé e ao mesmo tempo eu vou ter a iluminação necessária através desses domos. As cúpulas, eu trouxe alguns modelos diferentes das cúpulas porque a gente sempre imagina ela de um jeito só, e não necessariamente nenhum deles precisa ser. Dentro da criatividade de cada um e dentro do estudo da geometria, eles podem ter funcionalidades diferentes, porque se eu colocar uma cúpula numa latitude 0, eu vou ter incidência e esse calor, essa energia solar muito grande, então eu vou transformar o ambiente num ambiente mais quente, né? Eu vou ter o desconforto térmico dentro desse ambiente. Eu tenho a iluminação natural, mas eu tenho desconforto. Então, essas duas coisas, elas precisam conversar. Eu quero a iluminação natural, mas eu também quero o conforto dentro da minha edificação. Então, para cada lugar, para cada projeto, eu vou usar uma estratégia diferente. Então, eu trouxe aqui, nós temos essa aqui, eles usaram esses rasgos, né, na cobertura. Então, provavelmente no local onde eu tenho aqui as aberturas em pontos específicos e tenho sombreamento. Também poderia ser móvel, onde eu conseguiria fazer com que, quando eu quisesse a incidência, eu deixaria as partes translúcidas e quando eu quisesse o sombreamento, eu poderia ter ali do mesmo material uma forma de fechamento que não com a questão estética do projeto. Aqui nós temos também outros tipos de abertura, né, que são cúpulas também, só que com estratégias diferentes, um desenho diferente, porque são projetos em locais, em latitudes diferentes, em climas diferentes, então para cada um, elas são como estratégias, não é todos que vocês vão fazer exatamente igual, vão usar da criatividade, da análise da geometria e fazer com que isso aconteça. Nós temos os lanterninhos. Os lanterninhos, eles são muito parecidos os tipos de cobertura. O lanterninho, ele tem mais essa função barracão, essa função de espaços rurais, a gente tem mais esse tipo de uso de cobertura translúcida, né? É uma pequena torre que eu também consigo fazer essa parte de iluminação e ventilação. Então, eu tenho aqui o efeito chaminé,
e eu consigo ter a iluminação dentro do meu espaço. Geralmente ele é usado em barracões com inclinação ali de 35 graus e também com essa cobertura mais curva, tá? Que é das estratégias. O shed é o que eu comentei sobre, esse aqui é uma imagem de um barracão, mas nós temos aí a rede Sara, que o shed, ele tanto pode ser mais inclinado, como ele pode ter essa curva dentro do projeto, que na rede Sara ele usa bastante, que tem ali tanta iluminação. Nesse projeto aqui, eles quiseram que a iluminação entrasse. Então, se vocês observarem, ele tem uma inclinação ali que faz com que o tempo todo eu tenha essa incidência e essa iluminação natural dentro do ambiente. Aqui é o da rede Sara, que ele forma mais ou menos quase um S aqui nessa parte superior. Em alguns pontos ele tem os brises em paralelo ali, né, com o shed. Então, quando eu quero ter esse controle da iluminação, mas eu quero que ele funcione como sendo um instrumento de ventilação de efeito chaminé, mas eu consigo controlar a incidência que eu recebo do sol. Então, eu consigo controlar desde a ventilação também e a iluminação. Aqui são alguns que eu trouxe de curiosidade, né? Alguns tipos de abertura com vidro fixo. Quando eu quero vidro fixo? O vidro fixo, lembra que a gente tem as ondas solares, elas são ondas curtas. Então, as ondas curtas, elas passam através do vidro, que reflete, e quando ele reflete em ondas longas. Quando ele reflete em ondas longas, ele não deixa o calor, porque o vidro só consegue passar as ondas curtas. Então, quando eu tenho um vidro fixo, eu quero que o calor fique concentrado dentro da minha edificação. Senão, eu preciso ter algum elemento que faça com que esse ar quente saia do ambiente. Então, aqui nós temos essas janelas, aparecem bastante como técnica, porque ela fecha, né? E quando ela fecha, ela fica parecendo uma janela, e quando abre, tem espaço ali de uma mini sacada, para que a pessoa tenha acesso para o lado de fora. Também é uma estratégia para lugares mais frios, e não para lugares tão quentes. Aqui nós já temos para lugares mais quentes, porque não necessariamente nesse projeto aqui mesmo não tem cobertura, porque a localização topográfica dele impede que qualquer pessoa consiga ver dentro do banheiro. Então, ele está 100% aberto nessa parte de cima, que é uma estratégia de iluminação, e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que pela abertura e o tamanho da abertura, com que esse ar quente saia com mais facilidade do ambiente. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, né, que a gente pode usar em alguns espaços. Essa estratégia, além de esteticamente bonita, olha como ilumina o ambiente. Aqui nós temos também essa abertura que faz com que eu tenha iluminação natural dentro do ambiente. Sabe aquelas casas que durante o dia você entra e você precisa acender a luz? Se você tem um elemento com essa estratégia de iluminação, você vai conseguir fazer com que esse ambiente não precise, porque nós temos luz natural em abundância. O que nós precisamos? Saber qual a melhor estratégia que nós vamos usar para fazer com que esses ambientes eles fiquem naturalmente iluminados. Então, a gente tem ali uma melhor eficiência energética. Ele bem projetado, através da geometria solar, se eu não fizer com que ele vire uma estufa, né, um lugar quente, por causa da incidência solar, se eu fizer o cálculo certo, eu não vou precisar nem de ar-condicionado no verão, e nem vou precisar que eu tenha ali uma área muito fria no inverno. Então, eu vou conseguir iluminação, eu vou conseguir um conforto térmico. E falando em iluminação natural, eu acho que, não sei se alguém tem alguma dúvida, se tiver, pode perguntar. Da iluminação natural, eu diria que são estratégias possíveis. Mostrei para vocês alguns elementos, mostrei instrumentos como
a análise solar que vocês podem utilizar, mas também vocês podem utilizar a carta solar, que ele é ali manual, através de cálculos, vocês conseguem fazer todas as estratégias para que funcione. Então, instrumento para conforto térmico e lumínico, de iluminação natural, nós estamos falando da carta solar, e o Heliodon, que ele ali já vem para mais para um 3D, ou do análise solar, que é do laboratório Labier, que é da Universidade, né, Federal de Santa Catarina, a UFSC, né? E dentro disso, nós também precisamos de iluminação artificial. Essa iluminação artificial, nós vamos conseguir ela através de vários tipos de lâmpadas que nós temos no mercado, cada dia mais variado, e cada dia mais a gente precisa, tem possibilidade de escolher estratégias de iluminação artificial. Quanto menos ela for usada, aí nós estamos falando desde sustentabilidade, quanto conforto térmico e conforto lumínico e conforto visual, porque através das estratégias de iluminação natural, e a iluminação natural eu não tenho ofuscamento e não tenho falta de iluminação, então eu vou ter ali o conforto visual. Eu tenho, através das estratégias que eu uso da iluminação natural, eu uso menos a iluminação artificial, eu tenho mais eficiência energética através da iluminação natural e da ventilação natural, porém eu tenho as lâmpadas que hoje o mercado coloca elas com milhões de possibilidades, desde formato quanto eficiência energética, e nós temos aí, como a gente vai ver, as normas que nós precisamos cumprir em relação, principalmente às áreas de trabalho, da iluminação artificial. Nós temos dentro do mercado, são alguns tipos de lâmpadas, não coloquei todas para vocês, porque são bastante, mas as mais conhecidas são a lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada antiga, que a gente está falando ali de filamento. Então, com esse filamento, elas queimavam muito antes, porque esse filamento se rompia, então eram aquelas lâmpadas que nós trocávamos muito, e ela tinha muito consumo de energia. Então, geralmente as casas, elas usavam os locais, quanto menos watts tivesse essa lâmpada, mais ela ficava amarela, mais escura, aquele ambiente mais pesado, mas era uma maneira de economizar energia, o que já não acontece no dia de hoje. Dentro das incandescentes, a gente tem ainda a dicróica, que são lâmpadas usadas mais para estratégias de... elas são lâmpadas do tipo... Ela é incandescente ainda, e ela funciona através do filamento, né? E elas são usadas mais para a parte de... como diria, paisagismo, iluminação, onde você quer uma iluminação direta para algum ambiente, aquela lâmpada ela seria mais cenográfica, uma lâmpada mais cenográfica e não uma lâmpada necessariamente de iluminação. Não que não possa, porque dentro do mercado nós temos aí alguns, se vocês olharem aqui, nós vamos ter alguns tipos dessas lâmpadas dicróica, que elas são conhecidas de formatos diferentes e também por códigos e números diferentes. O que a gente consegue ver? Para cada lâmpada que a gente compra, olha a embalagem dela. Você tem ali todas as informações que você precisa para o cálculo, tanto de eficiência energética quanto para o cálculo dos números. Tudo isso vai estar dentro, naquela embalagem em volta da lâmpada, tá? Essas incandescentes antigas e as dicróicas, elas têm uma vida útil um pouco menor, tá? Aí nós temos também a lâmpada de LED. A lâmpada de LED, hoje no mercado, ela tem assim uma infinidade de modelos. E temos aí uma infinidade de tipos de lâmpadas, tá? Com tipos de iluminações diferentes. Aí nós temos as fitas de LED, nós temos elas no formato, além das fitas, hoje nós temos aquelas iluminações que são com os perfis, que eles já são para iluminação, já vem pronto. Então, assim, falou em iluminação, você tem ali muito tipo de lâmpada. Então, quando eu vou fazer um projeto lumínico,
eu preciso fazer o cálculo de eficiência energética, porque eu tenho as normativas, as NSBRs que eu preciso cumprir, e eu também tenho o que eu quero para o meu projeto. Então, você faz o cálculo, atende a NBR com o mínimo necessário para que a pessoa tenha um conforto lumínico, tanto no trabalho quanto em casa, e a diferença dos projetos que você tem para a área industrial e para a área comercial e a área residencial é mais a questão do uso. Então, se o meu uso é de trabalho, mesmo sendo em casa, quanto na área comercial ou na área industrial, eu tenho que atender a NBR para que eu tenha o melhor conforto lumínico, para que isso não prejudique a minha saúde, os meus olhos, o local onde que eu trabalho, a pintura da parede entra nesse cálculo, a superfície onde eu trabalho, a altura da lâmpada entra nesse cálculo, a altura da minha área de trabalho, da mesa onde eu trabalho também entra nesse cálculo, e os outros é mais cenográfico. Eu quero um ambiente mais aconchegante, eu quero um ambiente mais cenográfico de cinema, que é aquele ambiente mais escurinho, eu quero um ambiente mais confortável para os olhos, e que eu tenho nos quartos, eu tenho um quarto de bebê, então, para cada um dos ambientes, você vai fazer o cálculo e ver o tipo de lâmpada que você precisa. Nós temos também essas que são extremamente decorativas, né? Que são de filamentos, mas elas são na cor âmbar, que é essa cor mais dourada. Então, elas funcionam tanto para iluminação, você tem ela em 110, 220, que vai acontecer isso com todas as lâmpadas, opções, hoje você tem tanto 110 quanto 220 volts, né, que é a quantidade de volts que nós recebemos para cada edificação, ela vai ser bifásica, ela vai ser trifásica, ela vai ser 110, ela vai ser 220 ou a 360. Então, você vai receber a carga de energia para cada local. Então, a lâmpada, ela também, hoje, ela tem essas opções. Então, você não tem no mercado dificuldade de encontrar a lâmpada que você precisa para o seu projeto lumínico. Aí nós temos também os paflons, que são os bem conhecidos, né? Que esses spots aqui, os paflons, os spots, são iluminações mais direcionáveis, né? Que a gente trabalha muito com essa iluminação interna, então você vai trabalhar com as dicróica, né? Que são iluminações mais ali específicas, às vezes você quer iluminar um objeto específico, ou você só quer uma iluminação direta na sua área ali de trabalho, ou um ambiente aqui mais, que aí você tem os lustres, tem os pendentes, né, que são vários tipos de luminárias que você consegue trabalhar dentro do projeto. Então, assim, no projeto lumínico, a imaginação pode ser o investimento, e o que limita o projeto lumínico seria mais a questão do investimento, porque as possibilidades são inúmeras que a gente consegue trabalhar. Os abajures, que são hoje desde abajures de chão, quanto abajures de mesa, né? São as duas possibilidades que a gente tem aí de abajur, e eles vão desde o retrô até os mais modernos. Modelos é o que mais tem hoje, como a gente tem essa globalização, né? Nós não dependemos só do acesso do que nós temos na nossa região. A gente tem hoje, nós estamos falando da globalização, nós estamos falando de produção mundial, então você consegue ter acesso a inúmeros modelos e possibilidades dentro da necessidade do conceito do projeto. Temos as luminárias de mesa, que essas mais de foco, que geralmente é usada mais para trabalho, mas também elas funcionam como sendo instrumentos decorativos em muitos projetos, né? Temos as arambelas, que são usadas mais em áreas externas, mas alguns ambientes dentro, esses modelos aqui mais em áreas externas, áreas de piscina. Aí depois nós temos jardins, fica muito interessante também, mas nós temos elas dentro da área residencial, e daí você vai para as fitas de LED, para os perfis de LED, igual eu falei, é muito do que eu quero para o meu projeto. Temos os refletores também, que esses refletores, eles são para áreas externas, e eles geralmente usam lâmpadas com a maior intensidade,
Eles funcionam mais para deixar o ambiente realmente claro. Aí você tem estádios de futebol, áreas de piscina que são utilizadas e eles vão de intensidade de luminância muito grande. Você pode escolher, o mercado possibilita N modelos e N intensidades. E nós temos esses que eu chamo de balizadores, né, que são os refletores mais direcionáveis, que são usados mais em jardins. São os balizadores. Você consegue ali criar caminhos, você consegue iluminação para áreas específicas, para vegetação, então também é uma possibilidade. Esses balizadores, como eu estava dizendo para vocês, nós temos eles hoje com energia solar, você deixa eles, é o que nós chamamos de espetos, né? Principalmente esse modelo aqui, são os espetos, então você consegue pôr no jardim, ter a iluminação, ter ele carregando durante o dia com energia solar e iluminando durante a noite, e os modelos são inúmeros. De acordo com o projeto, com o que você quer fazer do projeto, você vai ter ali os balizadores. Os balizadores internos, eles são usados mais em escada, que aí você brinca com aquela iluminação, quando pisa em cada degrau acende, ou você tem a iluminação acesa o tempo todo. Então, é igual, eu vou ser repetitiva nisso, porque realmente para cada projeto você tem várias possibilidades, dependendo do que é que você quer criar dentro desse projeto. E a gente entender um pouquinho do que é esse conforto visual. Eu tenho ali iluminação natural e tenho a iluminação artificial, então é essa sensação que eu tenho em relação à quantidade de luz que eu recebo no ambiente, seja essa luz natural ou artificial. Então aí eu estou falando de conforto visual. Então, com estratégias de iluminação natural e de iluminação artificial, eu consigo um melhor conforto visual para esse ambiente. Aqui eu trouxe um exemplo de um duto de luz, tá? Para vocês verem como também eu consigo trabalhar esse duto de luz. Eu trabalho com ele desde 2022, porque eu acho ele uma estratégia incrível de iluminação natural. E eu acho que é isso. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Giovanni está aí ainda. Eu quase não falo, né, Giovanni? Solta na banguela, assim, vai, a pessoa fala e seja o que Deus quiser. Mas quando a aula é boa, né, a gente dá até gosto. Eu Excelente espero que aula, professora. foi bom, que bom, que bom. Nossa, demais. Que bom, que legal. Teve perguntas, alguma curiosidade? O pessoal estava perguntando aqui, mas era mais questão de chamada. É normal. De presença. Eu queria Perguntaram deixar... também se a aula ficou gravada para poder assistir novamente depois. Então, o que eu posso fazer é igual eu falei, se precisar, disponibilizar para vocês, porque tem ali alguns elementos que eram de vídeo que eu não consegui ativar durante a aula. Professor, se você conseguir me mandar o link dos vídeos, eu já anexo aqui no chat para o pessoal. Seria perfeito, sabe por quê? Porque o da análise solar, ele é um instrumento incrível para a gente poder trabalhar a iluminação natural. Tem um outro que eu trouxe ali, que é o Shadow, que ele faz essa iluminação num plano mais urbano, maior, que é para edificação mesmo, e ele é gratuito também. E a carta solar, né? Aquela movimentação ali também é um vídeo que a gente consegue ter essa noção melhor. Então, eu consigo mandar o link para você, sim, com certeza. Professora, manda então, pessoal, eu vou fixar o link nos comentários do vídeo, tá? Eu acredito que vai ficar mais fácil para todo mundo achar, então, depois dos vídeos, tá? Então, vocês entram de novo depois que vai estar nos comentários, ok? Professora, estão falando aqui que não conseguiram achar o link de chamada. Pessoal, vou mandar de novo para vocês aqui. Sim, fica melhor. Opa. Deixa eu só...
colocar aqui. Professora, muito obrigado pela ótima aula. Ó, estão até acabaram de falar isso aqui, ó. Ótima aula. Que bom, eu que agradeço. É a Wagner, né? Wagner, né? Lemos. Isso. Muito Ó, o obrigada. Télio também falou show. Falou show, vou salvar, vai salvar a aula para assistir depois. Legal, legal. Eu estou na instituição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? Precisar, estou à disposição, você sabe, né, Giovana? Precisando. Opa, com certeza. Chamar para dar mais aulas para gente aqui. É só precisar de aí, tá junto, tá? Muito obrigada. Quero agradecer a todos. Espero que a aula não tenha ficado confusa, que tenha fluído, que tenha ficado clara, e que a gente tenha aproveitado essa 1h e 6 minutos que nós ficamos juntos. Acredito sim, ó. O pessoal falando aqui, ó. Aula muito boa. Foi muito bom. Adorei a aula. Show. Foi bem proveitosa aí, ó. Bom, eu tentei trazer de uma forma mais conceitual, né? Que aí, pelo menos, são palavras e coisas que nós vamos usar no nosso dia a dia para que todos pudessem ver, entender. Quando ouve falar, sabe do que já está ali, não são palavras tão que a gente não conheça no nosso vocabulário, né? A gente consegue associar mais fácil, né? Assim. Aí depois podemos aprofundar em cada um deles, vai ali, cada aula vai aprofundando melhor. Tá bom? Até mais, professora, de novo. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida pode chamar no Fale com o Tutor. Com certeza. Tá bom, muito obrigada. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora.